tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu tô aqui para mais uma aula nossa, tá bom? Mas antes de começar a parte da história, eu quero fazer com vocês a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Feche seus olhos aí da sua casa e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou como um modelo das orações que a gente pode fazer toda vez que for falar com Ele, for falar com Deus. Mas, pensando nessa oração, ela tem várias partes. E uma das partes dela tem uma coisa interessante. E eu queria perguntar para você, se você sabe o que será que significa essa parte aqui. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que será que quer dizer essa parte? O que Jesus queria nos ensinar quando ele deixou essa parte na oração? Isso nós vamos descobrir com a história de hoje. A história de hoje é uma história que Jesus contou há muito tempo atrás para um discípulo dele, quando ele perguntou quantas vezes ele precisaria perdoar o irmão dele. E aí Jesus falou que ele deveria perdoar o irmão dele muitas e muitas vezes. E contou uma história para ensinar a diferença que o perdão faz na vida de uma pessoa. Vamos à história? Há muito tempo atrás, existia um rei. E esse rei, ele resolveu fazer uma lista das pessoas que deviam para ele, para cobrar todas as suas dívidas. Então, ele mandou chamar o primeiro homem e lhe disse: Olha, você me deve muito dinheiro. São milhões de reais. E como você não me pagou, eu vou pegar os seus filhos e a sua esposa e vou vendê-los como escravo para pagar a sua dívida. Não, por favor, eu lhe pagarei tudo que eu te devo. Só tenha paciência. Olha, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida. Considere ela paga. Então, o rei saiu e aquele homem estava livre da dívida dele. Quando ele estava andando pelo caminho, ele encontrou um outro homem que trabalhava com ele também. Esse homem lhe devia um pouco de dinheiro. Então, ele não pensou duas vezes e lhe falou: Você me deve dinheiro e você vai me pagar agora. Então, aquele homem lhe disse: Por favor, tenha paciência comigo, eu ainda lhe pagarei o que lhe devo. Mas esse homem não teve a mínima piedade dele. Mandou que ele fosse preso até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Ao ver o que tinha acontecido, um funcionário do rei estava olhando e ele viu tudo o que aconteceu. Então, ele foi até o rei e lhe contou tudo o que havia acontecido para que o rei soubesse que depois de ter perdoado ele foi e não perdoou aquele que lhe devia. Então, o rei furioso mandou chamar aquele homem. Tragam aquele homem. E ao chegar e ver aquele homem, ele lhe falou: Olha, você me devia muito dinheiro e eu perdoei a sua dívida, mas eu soube que você não fez o mesmo e um homem que te devia muito menos, você foi mau e não perdoou a sua dívida. Agora eu mandarei que você seja castigado até que toda a sua dívida comigo seja paga. Muito bem, crianças! Vocês gostaram da história de hoje? O que aconteceu na história? O rei, ele tinha algumas pessoas que deviam para ele.
E ele resolveu perdoar uma dessas pessoas, que ele pediu perdão, ele implorou uma ajuda, porque ele devia muito e não conseguiria pagar. Então o rei teve um coração bom e perdoou esse homem. Só que quando esse homem saiu e encontrou o outro colega dele, que devia uma porção bem menorzinha de dinheiro para ele, ele não teve o mesmo coração bom, não teve misericórdia e fez com que aquele homem fosse preso. Nisso, o mal voltou para ele de novo e ele teve um castigo muito pior do que no começo, porque ele ficou castigado até que pudesse pagar. E como ele devia muito, provavelmente ele deve ter sido castigado até o final da vida dele. E o que a gente pode aprender com isso? Que o perdão, ele é algo que nos liberta, que nos deixa livre. Se aquele homem tivesse sido perdoado e tivesse perdoado outra pessoa, ele teria ido para a casa dele, passado com a família dele e vivido muito feliz. Só que não, ele teve o coração dele duro e isso fez com que o mal se voltasse contra ele. Então, o que será que a gente pode aprender com a história de hoje e com a nossa oração? Nós devemos aprender que devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Jesus, todas as vezes que nós erramos, ele nos dá a oportunidade de pedir perdão. Então, todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada, a gente pode orar para Deus, em nome de Jesus, se arrependendo e pedindo perdão pelaquilo que a gente fez de errado. E Deus nos perdoa. Então, ele fala que assim como ele nos perdoa, nós também devemos perdoar aqueles que nos magoam, que fazem alguma coisa que a gente não gostou. O perdão, ele é algo muito importante. E quando a gente não perdoa, a gente fica com o coração triste, com mágoa, com raiva muitas vezes. E isso não faz bem pra gente mesmo. Muitas vezes pra outra pessoa pode nem fazer diferença, mas na nossa vida faz. Então Deus nos fala que assim como Ele nos perdoa, nós também devemos perdoar. Muitas vezes não é fácil dar o perdão, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos. E aí o nosso coração vai ser um coração livre, que a gente vai poder amar e vai poder conviver bem com uma pessoa que nos pediu perdão também. Então, que hoje fique esse ensinamento pra gente, que o perdão é uma coisa muito importante. Todas as vezes que a gente erra, a gente deve pedir perdão. E todas as vezes que alguém errar contra a gente e pedir perdão, a gente deve perdoar e amar ela assim como Deus nos ama. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo bem grande e que Deus abençoe vocês.